não existe super presbítero, super evangelista, não existe. Todos nós estamos enquadrados em Romanos. Todos nós somos falhos, todos nós pecamos, todos nós erramos. Não existe super crente. Todos nós precisamos se arrepender. Por isso o batismo é para adulto. O batismo é para quem está em estado de consciência para poder estar se decidindo por Cristo. Mas a obrigação até a criança estar se decidindo por Cristo, a responsabilidade é dos pais. Os pais têm que estar instruindo as crianças, os pais têm que estar mostrando para as crianças que Jesus Cristo é um salvador pessoal, os pais têm que estar trazendo as crianças para a igreja até quando as crianças estiverem sob o domínio do pai. Até quando eu estava sob o domínio do meu pai, eu tinha que ir para a igreja, né, dona Raimunda? Dona Raimunda sabe disso. O senhor Joel pegava lá, eu e alguma rara, vai para a igreja e pronto, não tem essa não, camaradinha. Você vai para a igreja e pronto, acabou, não quero ir, quem não quer? Você vai e pronto, não tem querer aqui debaixo do teto da minha casa, quem manda é eu. Ei pai, ei mãe, é você que manda nesse menino, nessa menina que tem menos de 18 anos. Esse negócio de filho e de filha, com menos de 18 anos, mandar no pai, mandar na mãe, isso é uma pouca vergonha. Se teu filho e a tua filha têm mandado em você, você tem que inverter o quadro. Inverte o quadro, inverte a situação, porque está errado. Está errado o negócio. O negócio está errado. E hoje a palavra falou que vai mudar e não vai mudar. Então toma posse. Chega lá e já muda a situação. Já muda a situação. Chega lá, bate no peito e fala, aqui quem manda é eu. E pronto, acabou. Aqui eu sou o pai, aqui eu sou a mãe, aqui quem manda é eu. E pronto. Para morar aqui debaixo do meu teto é assim. Aqui quem manda é eu. E aqui é desse jeito. Até por enquanto tu estiver debaixo da minha bênção, da minha ordem, debaixo do meu teto. É conforme rege a palavra do Senhor. E tu vai ver que vai ser uma bênção. Olha aqui a pastora falando aqui, o pé do meu ouvido aqui, ó. Depois é o pai e a mãe que vai dar conta. Diante de Deus, no tribunal de Cristo, sabe quem é que vai dar conta pelas más atitudes do filho e da filha? Sabe quem é que vai dar conta? Está pensando que é o filho e a filha? É eu como pai e você como pai. É você como mãe que vai prestar conta diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os filhos são herança para os pais. Quando nós recebemos uma herança, nós recebemos um tesouro. Recebemos talento. O que Jesus Cristo disse a respeito da parábola dos talentos? Que uns recebeu talentos e souberam trabalhar em cima, e outros não souberam trabalhar, e foram cobrados. Lá no final foram cobrados. Foram cobrados pelos seus talentos. Ei, meu amado, o meu filho, o teu filho, os nossos filhos, é responsabilidade minha e tua, até ele se decidir por si próprio. Por enquanto que ele estiver sobre o meu e o teu controle, sobre o meu e o teu domínio, tem que reger a minha e a tua autoridade. Queira ele sim, queira ele não. Muitas vezes na minha vida, eu não aceitava, não gostava e não queria o que meu pai estava dizendo. Mas diante do tribunal de Cristo, o meu pai não vai ter que prestar conta de nada a respeito das minhas atitudes, a respeito da minha vida, porque meu pai ensinou, meu pai falou e meu pai bateu firme comigo. Então você pai, você mãe, bate firme com esse rapaz, bate firme com essa moça aí. Bate firme, não deixa, não dá colher de chá não. Tem menos de 18 anos essa moça? Tem menos de 18 anos esse moço? Pode bater firme. Fale firme mesmo. Não dê boi não. Fale firme. Porque você vai prestar conta diante de Deus. Ainda que ele não te obedeça, ainda que ela não te obedeça, mas você vai fazer a tua parte. Você vai mostrar dentro da Bíblia e você vai falar. Por isso que nós não batizamos criança, mas nós fazemos o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina, assim como Joquebede levou Moisés a ser apresentado, assim como a Bíblia Sagrada nos diz que Ana levou a Samuel a ser apresentado, assim como a Bíblia diz que Sansão foi apresentado, passou a ser um nazireu, um homem separado para a obra de Deus. Assim como o próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que Maria e José pegou o Senhor Jesus Cristo, levou o Senhor Jesus Cristo até o templo para ser apresentado. Zacarias não via a hora deste acontecimento, de apresentar ali Jesus. Porém, meu amado, todas essas crianças foram apresentadas no templo. Jesus só foi batizado às águas depois que estava adulto por João Batista. Porém, nós, evangélicos, cristãos, pentecostais,
Nós não batizamos criança, nós apresentamos diante da igreja, apresentamos diante de Deus e oramos a Deus. Porém, antes de estar apresentando essas crianças, eu gosto de estar retribuindo aos pais a responsabilidade sobre as crianças. Porque hoje é muito fácil estar delegando a responsabilidade dos filhos somente à igreja, à escola pública ou à escola particular, à sociedade. E os pais muitas das vezes ficam isentos da responsabilidade da educação religiosa nos filhos. Até os desenhos que os nossos filhos assistem, nós temos que falar. Lá em casa, às vezes eu paro, eu vejo um desenho que o Lucas Miguel está vendo, eu falo, ó, tá vendo esse desenho? Esse desenho Jesus não gosta. Pode parar. Vamos mudar de canal agora. Não, papai, mas esse eu gosto. Você gosta, mas Jesus não gosta. Por que Jesus não gosta? Porque olha lá o que ele está fazendo. Olha lá, ó. Olha isso. Porque hoje em dia está difícil. Hoje em dia você liga a televisão, está complicado. Está complicado hoje em dia. Até ensinar as crianças a fazer ocultismo, magia negra, lá os desenhozinhos faz. Está difícil, hoje o negócio está difícil. E nós temos que estar ensinando. A responsabilidade é nossa de ensinar a Bíblia, a religião, não para que a criança seja um religioso, mas para que a criança entenda o que é a palavra de Deus, o querer de Deus. Hoje em dia, a responsabilidade é dos pais, estar indicando Jesus Cristo como Salvador pessoal para os filhos. É dos pais essa responsabilidade. Por isso que Salomão ele diz, ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando cresça, não desvie dele. Até hoje, eu me lembro das escolas dominical, infantil, ao qual eu participei quando eu era pequeno. Até hoje eu lembro. Cresci, fiquei adulto, não cresci muito, ainda sou meio baixo, mas eu me lembro das histórias de escola bíblica dominical, ao qual eu tive. Você precisa ensinar historinhas bíblicas para o teu filho. Se você perguntar para esse rapaz aqui, ó, se você perguntar para ele, conta para mim a história de Davi, ele vai contar para você. Se você perguntar para esse rapazinho que está correndo aqui na igreja aqui, quem foi engolido pelo peixe? 3 anos de idade, ele vai falar para você, foi Jonas. Sabe por quê? Quando ele deita na cama para dormir, sabe qual é a historinha que eu conto para ele? Eu não conto a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Sabe qual é a historinha que eu conto para ele? Eu conto a historinha para ele de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Eu conto a historinha para ele de Golias, que foi derrubado por Davi. Eu conto a historinha para ele da arca de Noé e os bichinhos que entrou dentro da arca de Noé. E desta maneira você vai ensinando o teu filho. Agora, se você não ensinar o teu filho, pode ter a certeza absoluta, lá fora vai estar um monte de vaso de Satanás. Não vai ser vaso de barro, não. Vai ser vaso de ferro mesmo, que é para não quebrar. Porque Satanás usa vaso de ferro, coração duro, para ensinar o teu filho a ser traficante, para ensinar o teu filho a fumar cigarro, para ensinar o teu filho a prostituir, para ensinar o teu filho a atrocidade dessa terra. Mas eu e você temos uma responsabilidade, ensinar o caminho da salvação. Temos que ensinar o caminho. Não é caretismo isso não. Você pode olhar e falar, poxa, meu pastor é careta. Não, eu conto também. Eu também conto a historinha dos 3 porquinhos. Eu também conto a historinha, as literaturas. Eu conto, mas eu não deixo de contar as historinhas bíblicas. As primeiras é a historinha bíblica. As primeiras a ser plantada é a historinha bíblica. Porque você está ensinando o teu filho a palavra de Deus. Ele vai pegar gosto pela palavra de Deus. E você está ensinando o caminho do Senhor. Temos que ensinar os nossos filhos. Por isso eu vou fazer algumas perguntas para os pais. Os pais vão estar nos respondendo. E eu convido a igreja a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês prometem diante de Deus, diante de mim, diante da igreja, diante dos ministros de Deus que estão dos vossos lados, a estar ensinando estas crianças o caminho do Senhor, está ensinando para estas crianças que Jesus Cristo é o Salvador pessoal deles, enquanto eles estiverem sob o controle de vocês. Sim.
Vocês prometem dar um testemunho cristão, um testemunho sólido diante dessas crianças, para que eles venham crescer e ver que vocês são cristãos, que vocês têm uma atitude baseada dentro da Bíblia, que vocês têm mostrado para eles que Jesus Cristo está sobre o controle